E aí você encontra algumas pérolas no caminho, como no capítulo 51, denominado por Machado de Elinha, e que cheguei a ele por um dos links que encontrei através das palavras equivalência das janelas, que traz o último capítulo, o último parágrafo do capítulo 51, que diz, então abre aspas, assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime, a lei da equivalência das janelas, e estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada é abrir outra, a fim de que a moral possa arejar continuamente a consciência. Talvez não entendas o que aí fica, talvez queiras uma coisa mais concreta, um embrulho, por exemplo, um embrulho misterioso. Pois toma lá um embrulho misterioso, fecha aspas. Esse parágrafo é sensacional por alguns motivos. Primeiro, para aqueles que não leram o livro original e não saberão a sequência linear deste momento da história, pois, apesar da história original ser fragmentada, lá a história impressa, ela carrega passagens onde conseguimos acompanhar linearmente, no sentido de ter uma continuidade narrativa. Mas então, para aquele que não leu o livro original, o modo de compensar uma janela fechada abrindo outra pode ser uma pista de como devemos prosseguir na leitura destes hiperlinks. Até porque janela pode ser metáfora destas interfaces no computador. Não por acaso a Microsoft tem uma família de sistemas operacionais chamados Windows, janelas. E dois, para aqueles que leram o livro e lembram desta passagem, há uma referência à posse de uma moeda que se confunde ali na sequência com a posse de uma dama que esteve a seus braços e que depois cai-lhe a consciência que moralmente nenhuma nem outra era de fato suas propriedades. Portanto, num ato de justo escrúpulo, como se referiu Brás Cubas, abriu-se uma janela para o outro lado da moral, e o ato de procurar restituir uma moeda achada e não roubada a seu dono estabelece uma compensação de abertura de outra janela que se fechara, no caso, a da mulher amada. Vejam, várias histórias, vários pontos de vista que eu posso seguir por um livro, o impresso, ou pelo hiperlivro. Portanto, nesse momento, na contramão do que se esperava, pelo que eu acabei de ouvir, mas como uma realizadora também curiosa em percorrer processos que vocês fizeram para chegar nessa proposta, eu me sugeri que deveria seguir a leitura lado a lado, livro impresso e hiperlivro. Então, fui pegar o meu exemplar antigo e fui fazer essa experiência. Então, ao final desse parágrafo, temos ainda, talvez queiras uma coisa mais concreta, um embrulho, por exemplo, um embrulho misterioso. Pois, toma lá o embrulho. Isto leva ao próximo capítulo no livro impresso, de número 52, exatamente com o título O Embrulho Misterioso. Mas no hiperlivro não há recurso para chegar nessa continuidade da narrativa original. Existe uma seta de ir adiante ou voltar, mas que não se segue a estrutura das sequências das páginas impressas. Há também os links internos, mas que nem sempre me levam ao próximo capítulo. Consegui acessar através de um link interno do texto um próximo capítulo uma única vez. Então, esta deve ser nova encruzilhada. Pode ser que eu não tenha dominado a interface muito bem, mas eu nunca consegui seguir linearmente a história como contada pelas páginas do livro impresso. Embora o Marcos disse hoje que tem uma navegação linear, eu não consegui perceber isso. E nem de ir de um tema a outro. Portanto, o processo de leitura que me propus de ler o livro impresso lado a lado ao hiperlivro surpreendeu-me exatamente pela justaposição de memórias. A de Brás Cubas no impresso, contada entre passado e futuro, a fugaz do hiperlivro, que se desenrola a partir de conceitos chaves, núcleos temáticos, e a minha, que se misturava com a leitura que fiz deste livro no passado e com a que estava refazendo agora, acompanhando a leitura do hiperlivro. E outra coisa também interessante no capítulo 51 do livro impresso, é que aqui está relacionado à equivalência das janelas. E no hiperlivro há uma belíssima foto à esquerda do texto, as janelas antigas de uma rua de Pequim, de 65, feita pelo fotógrafo Marc Ribot.
o que nos leva a outra viagem, outro salto entre narrativas possíveis. Importa aqui também ainda dizer que, diferente de capítulos distribuídos em sumários ou índices, os campos de palavras que nos dão acesso aos trechos de textos, como um menu de escolhas, que aqui já se apresentam visualmente como um quadro de referência. É uma síntese diagramática. É como diria o Décio Pinhatari, e agora voltando ao link dos verbetes, onde podemos achá-lo entre muitos, Pinhatari chama forma tipo-ideográfica, mistura entre tipografia e ideograma. É o que consta como uma referência, trazendo a fala do Pinhatari aqui para essa discussão. E podemos perceber que o texto original tem páginas com experiências gráficas já muito ousadas para a época, e que, no hiperlivro, foram ampliadas. Eu não tinha reparado, mas o Marx fez aí algumas referências nas tipografias interessantes que não tinha, me passou desapercebido. Bom, e aí a gente chegando no menu Crítica Verbetes, neste ambiente, se é que posso chamar assim, encontramos, por exemplo, a palavra hipertexto, quando acessamos seu campo de palavras, e lá achamos outra dica de como deve ser a leitura desse hiperlivro. Eu vou ler rapidamente uma referência que está ali, quem escreve é Oliveira, 2019. Machado de Assis, ainda no final do século XIX, em 1881, escreve em Memórias Póstumas de Brás Cubas essa estrutura hipertextual que, nesta nova edição em hiperlivro digital, encontra terreno propício para sua materialização. E é dessa forma que cada capítulo opera como uma cápsula interdependente que condensa o todo. São blocos textuais, móveis e paratáticos, que lembram o modelo hipertextual. Exatamente o que intuímos nessa experiência que estávamos vindo fazer, onde o processo de leitura se dá a partir de uma estrutura modular, detentora de autonomia e que se orientam de forma descentralizada e independente.